grande deputado, está fazendo aí a sua 6ª legislatura na Assembleia, deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT. Meu querido Adelmo Carneiro Leão, tudo bem, deputado? Tudo correndo. Bom. Você tem trabalhado intensamente no tocante à dívida do Estado de Minas Gerais, que hoje está em torno de quanto? A dívida em torno de 74 bilhões de reais. Bilhões de... É pagável ou é rolável? Depende, o processo se é pagável, né? E se é rolável sempre é. Rolável sempre é, né? Devo, mas do modo não que ela nego, pago quando do modo que ela está equacionada, o sacrifício que Minas está vivendo é enorme, certo. E a projeção de futuro é pior ainda. Então, do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar em função dos juros que estão sendo cobrados, em função do fator de correção que está sendo aplicado sobre essa dívida. Para você ter uma ideia, o Estado de Minas, pagando este ano, se conseguir pagar 4,5 bilhões de reais, ele ainda vai ficar devendo a mais, ou seja, vai acrescentar na dívida mais 6 a 7 a 8 bilhões de reais. Me parece que essa situação também, nível Brasil, a nossa dívida interna é muito grande. A dívida do Brasil é enorme. Deputado, enorme, é verdade mais de 2 trilhões de reais. O rolável também, né? Ela está sendo negociada. Claro, quando você tem uma dívida desse tamanho, o que você tem que projetar é o tempo de pagamento. Correto. Claro, se você... Por exemplo, a dívida de Minas, que está equacionada com o governo federal, para ser paga com uma determinada correção até 2028, então para você ter uma ideia, até 2028, só a parte da dívida de Minas com a União vai consumir 13% dos recursos da receita líquida do Estado. Certo. Isto é mais do que tudo que se aplica na saúde. É muito. Quer dizer, mas depois de 2028, como a saúde é sacrificada, como até 2028 o que a gente paga não é nem os juros, nem a correção, ou seja, é menos, significa que essa dívida está acumulando a cada ano. Como nós temos, e no contrato está, que ela tem que ser saldada depois de 2028 em 10 anos, os cálculos dos especialistas demonstram que nos 10 anos seguintes, portanto, depois de 2028, significa que seus netos, seus filhos, nossos netos, os jovens que estão aqui presentes hoje, vão ter que pagar um preço que, em relação à receita corrente líquida de Minas Gerais, chegaria próximo a 40%. Que a gente pode dizer que é insuportável. E essa dívida, é impossível. Deputado, essa dívida está sendo auditada, há culpados por ela estar dessa maneira, há uma foi uma gestão mal feita, qual a conclusão que vocês chegaram? Por exemplo, a construção daquele centro administrativo, na sua opinião, foi um bom negócio que o Aécio fez? Não. Na opinião de qualquer um, não foi um bom negócio. 1 bilhão, porque eles falaram mais do que na opinião, porque na opinião deles, 90 mil de aluguel. Na opinião do governo Tucano, lógico, que era um ótimo negócio, porque ia fazer economia. Até hoje não houve nenhuma economia. Está gastando com o centro administrativo, está gastando com aluguéis espalhados em Belo Horizonte. Então a situação é ruim. A situação é grave. Durante o governo Tucano, essa dívida aumentou mais do que era no período originário, apesar da grande propaganda do chamado déficit zero. Quantas vezes nós ouvimos por parte do governo Tucano a história do choque de gestão, mas mais a história do chamado déficit zero. O que passou para a opinião pública? Que o que o Estado arrecadava era suficiente para pagar as contas. Portanto, se não tinha acúmulo de recursos, também não tinha gasto. Ora, no final, nós descobrimos que tem um acréscimo de mais de 40 bilhões de reais nesse tempo do governo Tucano. E o problema agora é que eles dizem, não, mas o conceito era para outra coisa, era entre o gasto corrente, líquido, que não estava computada a dívida. Quer dizer, mais da metade da dívida, né? 40 mais da bilhões, metade da dívida, é imensa esta dívida, o índice de correção, os juros inaceitáveis. Aquela história do Benji também somou? Pois é, então o que eu percebendo isso... O falecido Benji, né? No começo do ano, no começo da legislatura,
eu tomei a iniciativa de formar uma chamada Frente Parlamentar pela revisão da dívida, pela repactuação da dívida. Correto. A partir desta frente parlamentar, que reuniu mais de 50 parlamentares, mas não tem poder de decisão, de convocação, o presidente da Assembleia constituiu um grupo, uma comissão especial para estudo da dívida. Então nós estamos agora reunidos em comissão. O que eu estou propondo? E nem sempre a gente tem a adesão da comissão, porque lá também tem os tucanos que não querem olhar para trás, certo, não querem rever a dívida. Esse é um problema muito sério. Eu estou dizendo o seguinte: se nós, mas qual o percentual dos tucanos? Toda essa dívida foi feita. Não, o percentual desses tucanos que não querem olhar para trás. A maioria da comissão é formada por gente ou tucana ou que apoia os tucanos. Ok. Mas o que nós estamos discutindo? Dois vieses, dois caminhos importantes. Um é repactuar a dívida. Independentemente do que aconteceu no passado, como aconteceu no passado, nós estamos mostrando que esse negócio é insuportável para Minas Gerais. Ele tem que ser revisto. Essa dívida tem que ser repactuada. Tem que ser refeita a dívida. E ela cairia para quanto, na sua opinião, deputada Adelma? Nós estamos trabalhando. Por exemplo, vamos olhar para o que está acontecendo no mundo, e agora recentemente na Grécia. A Grécia reduziu a dívida para menos da metade, reduziu em 53%. Eu não sei quanto que vai ser reduzido, mas nós precisamos repensar a dívida. Isso nós temos alguns elementos importantes para propor o refazimento da dívida, mostrando que, por exemplo, o índice de correção é inadequado, certo, e se ele for modificado, colocando desde a origem uma correção adequada, nós podemos reduzir esta dívida. Os juros cobrados são altíssimos para o Estado, para os estados. Nós não admitimos, nós não podemos admitir os juros desse tamanho. O Estado de Minas paga sobre esta dívida 7,5% de juros ao ano. Aparentemente é pouco, porque o povo brasileiro paga um juro tão elevado que, se analisar isso, mas eu pago muito mais. O Banco do Brasil e a Caixa vão reduzir agora de forma brutal os juros. E eu já juros. Coloquei isso também, porque eu vi a presidenta Dilma. E os bancos particulares vão atrás. Né? A presidenta Dilma está reivindicando, e eu gostaria que ela pudesse fazer assim, exigir, na realidade esse é o meu sentimento, ela está exigindo que os bancos oficiais reduzam, porque é inaceitável o povo pagar os juros que nós estamos pagando. Cheque especial, se não me falha a memória, vai para 3%. Mas não vamos tomar cheque especial, não. Não. Nós temos uma ação que foi muito interessante para o povo brasileiro. A questão, por exemplo, da chamada consignação, que é a tomada de empréstimo vinculada ao salário. É uma forma de empréstimo que o banco faz absolutamente segura, Sarquis. Exatamente. Totalmente segura. Não é aceitável que ao final de cada ano os juros pagos sejam superiores a 30%, mais de 30%, 35% ao ano, para uma dívida absolutamente segura. Isto é expropriação da classe trabalhadora. Então, se o presidente Lula fez, e merece aplauso por ter feito isso, criada a condição de o trabalhador ir lá buscar um empréstimo para poder melhorar a sua vida, fazer um investimento na sua casa. Irrigou bem a economia. É economia, porque quando você vai comprar a prestação, o juros embutido é muito alto ainda. Aliás, os lojistas agora falaram, com essa queda dos juros, o pessoal vai comprar mais, o comerciante vai encomendar mais, a indústria vai funcionar. É essa dinâmica, nós temos que baixar os juros no país. Adelma, agora voltando um pouquinho, você até me perdoa, às vezes eu mudo de assunto, entro no outro assunto. Deixa eu voltar lá na exatamente, dívida, na dívida de Minas. Mas a gente está tratando da questão de juros, então, seja para a classe trabalhadora, para o juro de consignação, juro de cheque especial, os juros que o Estado paga para a União, nós temos que refazer, nós temos que repensar os juros. Feito isto, se nós voltarmos ao ponto de origem da negociação dessa dívida, feita lá pelos tucanos, nós podemos reduzir de maneira muito substancial a dívida. E a forma adequada de você dar sustentabilidade, vitalidade ao Estado, aos estados brasileiros, porque não é só Minas que deve, mas não seria vista São como... 25 estados brasileiros. Essa redução não seria vista devendo. Como um calote? Não, isso é negociação. Negociação. É renegociação. Né? Uma readequação. O problema é o seguinte, essa palavra que é utilizada assim contra o devedor, né, a favor do credor, ou seja, não, você está dando calote, o sujeito que te emprestou dinheiro, mas esse pessoal, eles são agiotas. São agiotas. Essas ações são de agiotagem.
pagar o que deve, isso é que nós estamos discutindo, pagar o que deve. E o que o Estado deve? Deve aquele recurso fruto do dinheiro tomado para investir em educação, em saúde, nas nossas estradas, na segurança pública. O que foi o dinheiro tomado para fazer isso? Vamos ver isso legitimamente. Isso serviu aos interesses do povo, não é mesmo, Sarquis? Mas se a turma, se serviu ao canato povo, lá... Vamos lá, mas se serviu ao povo, é legítimo que essa dívida seja paga. Lógico. Agora, se eles fizeram acordos na época de maus governos, para os amigos deles pegarem emprestado nos bancos, no Benge, na Caixa Econômica Estadual, no Crédito Real, para não pagar a conta e depois ser assumida pelo Estado, conta assumida pelo Estado significa conta assumida pelo povo. Então, aquilo que foi fruto das falcatruas, da má gestão, do desvio de dinheiro público, o povo tem que reagir para não pagar. Porque isso só serve, o que a gente chama, é um conluio, é um acerto entre o sistema financeiro, que ele não quer saber, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Então, se esse sistema financeiro serviu para sustentar o roubo, a corrupção, a falcatrua, a má gestão, o povo brasileiro tem que reagir contra isso. Eu quero aproveitar. Então, essa é a luta que nós vamos fazer. Muito bem.